Uma coisa que eu percebo, quando a gente fala de efetivo, como o Pimentel acabou de falar, esse tema ele é caríssimo para a polícia e para a sociedade, porque falta efetivo, e ele é tratado de uma forma que ainda ameniza o tamanho do problema. Batista, se a PEMERG tem um efetivo de 30 mil homens, eu digo para a sociedade, hoje está em torno de quê? 40? Acho que são 40 mil homens. 40 mil homens. Não está na hora de repensar essa estrutura, porque é um efetivo baixo, que não depende do policial, não depende do gestor da polícia, o coronel, o comandante da polícia, depende da ação do político. Verba legislativa, contratação de concurso, tudo isso. No que a polícia pode fazer como gestão, o oficial de polícia de todos os estados são gestores da polícia. Cara, como que eu uso esse baixíssimo efetivo de uma forma mais efetiva no combate ao que realmente vai fazer diferença para a sociedade? Vai, coronel, é contigo. Câmera do Batista. A questão é a seguinte, o efetivo tem... Falar de agora, né? Vamos falar de agora. 40 mil homens. Nunca foi fácil você gerenciar efetivo. Por conta dos diversos destinos que você sabe que acabam tomando policiais. Os efetivos, né? Mas eu diria que hoje você tem armas na mão, né? Você tem... Antigamente, na nossa época, a gente não tinha o RAS, né? Não tinha o policial, a polícia não comprava a hora extra do policial, né? A gente vivia nessa... O RAS é o regime adicional de serviço. É a hora de folga do policial sendo tratada como serviço público, né? Mas enfim, hoje em dia você tem essa facilidade e essa facilidade tem sido utilizada. Assim, alguns RAS são voluntários, outros são compulsórios. Tá? Assim, a maioria é compulsório, né? Mas veja, você tem muitas formas de... Você tem muitas formas de aplicar o efetivo. Agora, também depende, em algum momento, dos gestores, né? Posso falar pela minha gestão, posso falar pela... Assim, a minha gestão é diferente da gestão do camarada do outro batalhão. Cada um tem uma gestão, né? E, sim, você tem que fazer o efetivo... Você tem que impulsionar o efetivo até ele ser suficiente. Posso te dar um elemento a mais? Por exemplo, isso acontece a âmbito federal. A Polícia Federal tem terceirizados para cuidar passaporte. De passaporte. Imigração. Tem efetivo terceirizado para fazer funções administrativas não sensíveis. Sim. Se a Polícia Militar trabalhasse com um efetivo desse, não jogaria um número enorme de policiais para a parte operativa na rua? Olha, falar de uma administração que era, para mim, bastante interessante, que é a administração do Batalhão de Polícia de Choque, né? Um efetivo razoavelmente grande. E a gente tinha esses embates, assim, porque eu travava os embates, assim, com a administração, porque você sempre quer mais homens prontos para ir para a rua, né? No entanto, a administração dessa galera toda também não é fácil. Então você tinha metas administrativas. A gente começou a colocar metas administrativas porque a nossa gestão não pensava nisso. Nós fomos assolados pela pandemia, a coisa ficou um pouco adversa, assim, não um pouco não, mas ficou bastante adverso em termos de aplicação do efetivo. Embora você não tivesse tanta gente na rua, a polícia não saiu da rua. Então você tinha que aplicar o efetivo como se as pessoas estivessem ali. E assim foi feito. Então, isso demonstrava, em algum momento, que você tinha que usar muito da gestão pessoal na aplicação do efetivo. Que não era tão difícil, porque o policial ele recebia treinamento para atuar em todas as posições e também nas administrativas. Só que nós queríamos, naquela administração, um ritmo mais forte na administração. Nós queríamos objetivos e metas muito mais claras do que a administração necessitava ou podia. Então tinha uma cadência maior e tal. Quando você tentava fazer isso em batalhão convencional, batalhão normal, você esbarrava com o RAS, porque você tinha que aplicar na hora de folga o policial e ele já estava empregado com o RAS compulsório, então era mais difícil. Então assim, você tem métodos gerenciais dependendo da unidade que você está servindo. Pode ser que você numa posição, mais ampla, numa posição
de gerência mais alta, alta gerência, você consiga fazer isso para todas as unidades. Eu digo exatamente isso. Por exemplo, se eu recebo o comandante-geral da polícia aqui e eu faço a pergunta para ele, sim, eu espero que ele consiga me responder quantos homens ele tem por dia em função administrativa. Isso é uma questão que eu não posso responder agora, mas eu certamente, se o fosse, eu teria sem problema nenhum, porque é público e é um respeito ao público. Isso assim, a gente não está falando só de polícia militar do estado do Rio de Janeiro, né? A gente está falando de uma realidade no Brasil que os efetivos, em regra, estão abaixo do necessário, né? A gente vamos falar de Bahia. Pimentel, um pouco conhece, tem se mantido atualizado com a questão da Bahia. Eu já achava um absurdo aqui no Rio de Janeiro um batalhão funcionar com 2 GATs. 3 GATs, quando muito, não sei. Aí vocês podem me corrigir se a realidade foi diferente disso. Na Bahia funciona com uma barca de peto, uma viatura de peto, na grande maioria, pelo menos. É a patamo deles. Patamo com 5 homens, talvez 4 homens. Num dia de serviço, pô, a CIPM da área tem uma viatura... Porque lá eles têm muito modelo de CIPM também, tá? Isso, sim. O modelo lá é bem descentralizado, né? Isso. Mas assim, cara, uma CIPM com 5, 6 favelas, domínio territorial de Comando Vermelho, você tem à tua disposição 4 homens. Isso é nada. 4 homens, pô, com uma CT-40, pô. Isso é nada. Que isso? Então, assim, essa estrutura, aí sim é o papel do Poder Legislativo ajudar o Poder Executivo para dar condições, estrutura, verba, para o cara montar a polícia dele diferente. Tudo bem. Conversei com o deputado federal, Capitão Aldo, e questionei isso aí, fui até bastante decisivo com ele nesse ponto, porque ele é oficial da polícia e deputado federal, né? Cara, o gestor da polícia é o oficial. Sim. E o comandante-geral... Ele que dita... Esse mecanismo, a partir de hoje, é o seguinte, olha só, todo mundo para baixo aqui, nós temos 10 mil homens em função administrativa, abriu uma licitação, desses 10 mil, 5 mil são funções não sensíveis, que não precisa ser um policial militar, e às vezes um policial militar capacitado, treinado, com 15 anos de experiência, fazendo... carimbando o papel. Só com esse ato de gestão, eu já não jogaria 5 homens na rua. Falar a verdade, 5 mil homens. Pra falar a verdade, a gente, tirando a P2, P1, P3, P4, P1 é pessoal, P3 é operações, P4 é logística, né? P5 é relações públicas. Tirando a P2, que é inteligência, nada do que eu falei aqui é sensível. Então você pode colocar policiais aposentados, você pode colocar civil, você pode colocar estagiário, porque basicamente é digitar informação em computador, montar a escala de serviço. Mas para isso você tem que mudar a cabeça do gerente, cara. Não adianta, né? Enquanto o gerencial estiver gerenciando na moda antiga, não vai conseguir, não tem jeito. É por isso que durante algum tempo as academias sofreram muitas alterações, os cursos de aperfeiçoamento e o curso superior agregaram informações do próprio mundo empresarial. Isso não é natural. Não é tão natural você pegar uma instituição com 214 anos e mudar a cabeça de uma hora para outra. O camarada, ele tá... Mas ou a gente muda ou a gente afunda. Porque... Não, mas eu já entendi isso. Eu entendi isso. Por isso que eu estou dizendo aqui. Por isso eu dei o exemplo do batalhão de choque. Teve uma situação que foi a pandemia. A pandemia custou muito caro as forças policiais, muito caro. E na minha unidade, que era o choque à época, eu tive problemas homéricos, porque não havia nenhuma sinalização oficial sobre o que você deveria fazer em termos gerenciais. Não havia. Então, você tinha que estar preocupado com álcool, você tinha que estar preocupado com higienização de arma, higienização de carro, de veículos, né, militares, você tinha que estar... Alojamento, você tinha que higienizar um batalhão gigantesco, mais de, 50 mil quilômetros quadrados, 50 mil metros quadrados, e você não tinha aporte financeiro para dar conta oficialmente do que deveria. E aí você pensa, eu vou ficar... Nós temos amigos médicos, né? Então eu ligava para os médicos e falava, o que está acontecendo? Bom, vai pegar.
todo mundo vai pegar, metade vai morrer, outra metade não vai morrer. Era essa a ideia era essa. Com um contrato de gestão de estudo aí, você resolve todos esses problemas e você ainda libera o homem policial para ir para a rua. Mas vamos lá, eu tô dando um exemplo de como numa gestão ela pode ser complexo, diferente, ela pode ser diferente de outro gestor. Entendo. Um determinado gestor, vou dar um exemplo, um determinado gestor pegou metade do efetivo que ele tinha e mandou embora para casa. Eu sei. Entendo. A outra metade ficou chocada, falou assim, porra, os caras vão ficar de férias. E eu vou pegar a doença e eu daqui a um mês você vai entrar de férias, daqui a 2 meses você vai entrar de férias. E você vai ficar aqui porque se eu perder, eu vou perder metade. Eu não vou perder tudo. Sim. Certíssimo, diretor. Pois é, mas ninguém falou isso pra você. Ninguém te deu essa ordem. E aí outros batalhões falavam assim pra você, pô, mas tu é meio maluco. Mas acho que tu fez certo. Porque você arriscou, mas poderia ter sido uma tragédia. Pois é. Porque os alojamentos também, eu não sei do choque, mas alguns são triliche, não é beliche não, tá? Alguns é quadriliche, inclusive. Então, 4 policiais aqui, meu irmão, aquilo, o cara espirrava ali e pegava Covid. Tá falando de crise. Tá falando de crise. Eu acho assim, nós estamos em crise, a verdade é essa. Nós estamos numa crise e se cada dia o efetivo que sai é maior do que o efetivo que ingressa, é óbvio que você tem uma crise. Isso é uma crise logística, de efetivo e tal, de pessoal. E esse pessoal, que quando você treina esse pessoal, é mais grave quando ele sai do que quando ele ingressa. Porque quando ele ingressa, você tem que treiná-lo novamente. Então não é fácil, não é simples, não é simples, é complexo. Mas depende do gerencial, depende das experiências que você teve como... Se o cara é um neófito, nunca teve experiência de nada, ele vai fazer o que está no manual. Ele pega lá o manual e fala assim, eu vou fazer isso aqui, eu vou tirar isso aqui, eu vou botar isso aqui. Ou então eu vou fazer o fecha-quartel. Você fazia fecha-quartel? Fecha-quartel. Aí a população vai lá, que ótimo, tem polícia pra caramba. Fecha-quartel é o seguinte, você chega no teu quartel um dia e fala, hoje não vai ter atividade administrativa nenhuma. Almoxarifado, rancho, oficina mecânica, P1, P2, P3, todo mundo pra rua. Aí o morador do bairro olhava, porra, tem policial pra cacete na rua. Aí você gerava uma expectativa que você não podia atender todos os dias. Você não ia manter, né? A carga do batalhão, meu amigo, é loucura. A PM ela a gente chama de polícia do papel. Você tem uma ideia, na P1 do batalhão, que é a seção de pessoal, a gente tem um policial que fica pegando as alterações dos oficiais, que o Batista entrou de férias, e fica jogando na ficha do policial com máquina de datilografar. Isso em pleno século XXI. Isso existe ainda, não? Acabou. Não existe mais. Mas isso a gente chamava um cara para isso. Você tinha um cara no batalhão, aliás, tinha 2 caras no batalhão, chamado condutor de expediente. A missão do cara era pegar uma viatura e ir no QG pegar o boletim do dia. Verdade ou mentira? Isso acabou, né? Acabou. Então a PM do Rio perdia 80 homens por dia que podia estar no policiamento carregando pastinha pro QG. A gente chamava de condutor de expediente. Pois é, irmão. Nós tínhamos 2 bandas de música. Hoje em dia nós temos quantas bandas de música? Acho que é uma só. Uma só. Então, assim, camarada, com todo respeito à banda de música e às tradições militares, meu irmão, a demanda é policiamento na rua. Olha, irmão, com todo respeito. Ó, eu entendi tudo que o Batista falou. Você tá entendendo como é individualizado? Então, mas assim... Não deveria ser. Aliás, o camarada deveria ser escolhido fora desse espectro político pela capacidade gerencial dele. Sim. Então, você bota o malandro para comandar, ele tem que demonstrar no prazo de 5 meses... Resultado. Capacidade de gerenciar aquela área.